bem-vindos à quarta aula sobre urinálise, a chave para a saúde sistêmica. Eu sou Patrícia Mosco, sou médica veterinária, nefrologista, já estou há mais de 20 anos no mercado e junto com a Aidex estou aqui com a missão de mostrar para você a importância do exame de urina no seu dia a dia e te ajudar a fazer dessa ferramenta uma arma poderosa diagnóstica. Sabe do que a gente vai falar na aula de hoje? Sobre a avaliação do sedimento, que é a etapa 3 do exame de urina. Essa avaliação do sedimento eu acho valiosíssima, lindíssima. Por quê? Porque é no sedimento que a gente vê celularidade, que a gente vê cristais, que a gente vê cilindros. E é aqui que a gente tem ideia, especialmente, de magnitude, de intensidade de doença. E muitas vezes a gente tem prognóstico aqui. Então é muito interessante a avaliação do sedimento e muito importante a avaliação do sedimento. A gente tem hoje a possibilidade da realização do exame de urina em house, né, a partir do Sedivil. Com o Sedivil, a gente tem a avaliação do exame de urina em apenas 3 minutos, com amostra fresca, que preserva vários elementos. E vocês viram comigo ao longo da aula 1, 2 e 3 a importância da gente ter uma amostra de altíssima qualidade para a preservação de todos os elementos e a interpretação desses resultados. Quando a gente usa essa amostra e avalia com o Sedivil, sabe o que é mais legal? O Sedivil tira a foto de todos os elementos e faz a análise por inteligência artificial de todas as estruturas encontradas. As estruturas encontradas, elas são analisadas a partir de um banco de dados com mais de 80 mil imagens e todas elas são identificadas. E junto com a identificação, abre no próprio aparelho a possibilidade de você ler referências bibliográficas com origem e importância de cada uma destas estruturas. Esse equipamento veio definitivamente para trazer um salto de qualidade na análise da urina dos pacientes dentro da sua clínica. No sedimento urinário, a gente pode encontrar células epiteliais que são separadas em células epiteliais escamosas e células epiteliais não escamosas. A gente pode encontrar cilindros, células como eritrócitos, leucócitos, micro-organismos. Existe a identificação de cristais, identificação pelo nome de cada cristal. A identificação de outros elementos como gotículas de gordura, hifas de fungo, ovos de parasita, pólen, espermatozoide. E tudo isso vai ficar identificado e possível de ser incluído no laudo e descrito a importância de cada um do seu paciente. Olha que interessante. Vamos começar falando das células epiteliais escamosas. Se a gente for olhar para essa imagem, olha o jeitão dessa célula. Essa célula, ela tem um formato meio quadradão. Esse formato quadradão, com ângulos que se formam, sugerem que são células do trato reprodutor. Então, é muito mais comum a gente encontrar essas células quando a amostra é obtida por micção espontânea ou por compressão manual da bexiga. Elas são especialmente importantes quando a gente tem uma paciente, uma fêmea, se aproximando da época do cio. Porque nesse momento a gente tem uma descamação muito mais importante dessas células, com essas células aparecendo de uma maneira muito expressiva, muito numerosa
na amostra de urina. As células epiteliais não escamosas que são aquelas que têm um valor diagnóstico mais importante para a gente na clínica. E elas não têm aquele jeitão quadradão, elas são todas redondas. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que quanto mais a gente caminha de baixo para cima no trato urinário, menores essas células vão ficando em tamanho. Então, uma célula de uretra e de bexiga, uma célula transicional, ela vai ser maior do que uma célula de ureter, que vai ser maior do que uma célula renal. E quando você enxergar a célula renal, eu gosto de brincar e fazer trocadilhos estúpidos para ficar mais fácil de memorizar. Quando você ver que tem uma célula renal, vírgula, para aí. Por que vírgula? Porque ela é caudada, ela tem um rabinho. Célula renal não fica descamando à toa, ela não fica aparecendo sozinha no exame de urina. Vírgula, pera aí, porque você tem que tentar entender da onde essa célula veio e por que o rim está descamando. Se existe e há a possibilidade de ter agressão renal nesse momento. E se há agressão renal nesse momento, qual é o teu papel? Identificar qual é o agressor, controlar esse agressor e monitorar se essa agressão realmente foi embora e se esse rim está preservado, ok? Então, quanto maior a célula, mais baixo no trato urinário ela está localizada. Quando estas células epiteliais, elas estão formando agregados, isto aqui chama a atenção, porque célula epitelial transicional de bexiga, ela descama, é natural, especialmente da região do trígono. Por quê? Porque essa região do trígono é onde a gente tem o influxo de urina de 2 ureteres e a saída de urina através da uretra. Então ali há um turbilhão de urina que faz com que essas células sejam realmente mais descamadas. É até por isso que é mais comum a gente ter o desenvolvimento de carcinomas nessa região. Então essas células transicionais, elas descamam normalmente. Só que se elas começam a formar agregados, isso significa que elas estão sendo agredidas numa velocidade e numa proporção maior. Há algo agredindo mais. O que pode estar agredindo? Bactérias, cálculos, neoplasias, parasitas, ou mesmo uma agressão mecânica de uma sonda que esteja ali de espera. Qual que é a maior preocupação? Quando essas células aqui em agregado, elas vêm com uns núcleos diferentões. E aí o CDVIL vai identificar para você. E o teu papel é pegar parte dessa amostra e corar e levar para a análise mais criteriosa celular. Isto aqui pode facilmente te indicar o início do desenvolvimento de um carcinoma de células transicionais. Quem está na clínica sabe que o diagnóstico de um carcinoma de célula transicional no início é um desafio, quando ele já está grande, peduncular, com uma hematura enorme, um paciente super desconfortável, aí até o padeiro da esquina faz diagnóstico. Mas quando a gente tem só um espessamento focal de parede vesical no ultrassom, um Doppler presente, positivo, alterado, mas que não caracteriza exatamente uma neoplasia. Ter um diagnóstico precoce aqui faz toda a diferença. Então, avaliar essa celularidade com precisão pode acelerar a velocidade do diagnóstico nesses pacientes. Quando há a presença de eritrócito, veja a quantidade de diferenciais por sítio. O que tem de comum aqui? Muitas dessas causas são inflamatórias. Então lembra do aumento de permeabilidade vascular que a gente falou na aula 3?
Se há inflamação e aumento da permeabilidade para diapedese de leucócito, eu terei extravasamento de eritrócito. Então, as causas inflamatórias, elas de fato são a nossa primeira preocupação, mas não podem ser as únicas, especialmente se não houver outros sinais inflamatórios presentes. Então vejam, existe a possibilidade da hematúria ser iatrogênica, dependendo do método de coleta, a cistocentese ou a cateterização. Existe a possibilidade de ser coagulopatia, de ser trauma, de ser exercício extenuante, de ser, por exemplo, um efeito colateral à quimioterapia. E existem quimioterápicos que fazem isso com maior frequência, mas existe uma outra possibilidade que não é muito comum, inusitada, mas que existe e que eventualmente aparece, que é a hipocalcemia. Então, as hematúrias, a gente começa excluindo os processos inflamatórios e depois a gente vai para as coagulopatias e então para as causas menos frequentes. Aqui, lembrando vocês que onde passa um leucócitozão, vai passar um eritrócito. E isso acontece porque é processo natural de defesa do corpo. Inflamação é resposta do corpo a uma agressão. O corpo precisa primeiro se defender, limpar e corrigir o problema e cicatrizar. Então, na inflamação, a gente sempre terá leucócito, eritrócito, proteína presente na amostra. Então, Patrícia, você quer dizer que quando eu encontrar eritrócito e leucócito junto, isso necessariamente vai indicar inflamação? Na maior parte das vezes, sim, não necessariamente, dependendo do tipo de amostra de urina que você coletar. Lembra que na micção espontânea, na compressão manual, a gente pode ter a lavagem da amostra, do final, da porção final de uretra. Mesmo, né, no cateterismo sem a higienização, a gente pode pegar a parte dessa dualidade, né, da invasão das bactérias e dos leucócitos evitando a ascensão e a agressão. Então, se você perceber que existe e o paciente não tem manifestação clínica nenhuma, pode ser que seja só do tipo de coleta que você solicitou. Agora, se for de cistocentese, aí me preocupa, porque a possibilidade é sim de que haja um processo inflamatório em andamento. Lembra que a inflamação é uma resposta a uma agressão, o teu papel é investigar que agressor é esse. É uma bactéria, é um cálculo, é uma neoplasia, é um parasita, ou nem é na bexiga, pode ser na próstata, por exemplo, nos machos, especialmente os não castrados, né? Então, não necessariamente isso aqui é infecção, isso é inflamação, se a amostra foi coletada por cistocentese. Então, Patrícia, para ser infecção eu preciso ter leucócito, eritrócito e bactéria. Então, eu tô vendo um eritrócito, um leucócito e uma bactéria. Eu tô vendo bactéria, então é infecção. Não necessariamente. Olha só, esse hoje é o grande paradigma. O trato urinário, ele não é estéril. Não existe nenhum sistema que seja estéril que tenha contato com o meio externo. O trato respiratório não é estéril, intestinal não é estéril, urinário não é estéril. Existe sim uma microbiota regional e existe eventualmente um desequilíbrio nessa microbiota. O X da questão é: qual é o lado da corda que está ganhando nesse momento? Se o corpo está nesse cabo de guerra com a bactéria, mas está ganhando o processo, ou seja,
Eu tô aqui combatendo e a bactéria não conseguiu invadir e se multiplicar, porque esse é o conceito de infecção, não basta a bactéria estar lá, ela tem que invadir e se multiplicar. Se ela não conseguiu fazer isso porque a defesa está aqui segurando, você não tem que ajudar. Mas como é que eu vou saber que o cabo de guerra está pendendo para lá? Você vai saber com sinal clínico. Se a bactéria entrou, penetrou, multiplicou, eu tenho lesão no tecido. Eu terei sinais clínicos. O meu paciente terá inflamação tecidual. Lembra dos 5 sinais cardeais da inflamação? Dor, calor, rubor, tugor, perda de função. Esse paciente terá ardor, disúria, polaciúria, eventualmente incontinência. Por que incontinência? Incontinência por diminuição da função do esfíncter, porque ele está inflamado. Então, este paciente terá sinais clínicos e ele te mostrará isso. Ah, Patrícia, mas meu paciente, ele é paraplégico, ele não mostra. No ultrassom vai mostrar parede espessa. Algum sinal virá para te mostrar que houve invasão. A gente tem que aprender que a gente ajuda o corpo quando ele precisa ser ajudado. O antibiótico, ele não pode ser dado a qualquer bactéria que nós possamos ver, porque a gente vai, nesse momento, no abuso da antibiótico terapia, simplesmente apressar o desenvolvimento de bactérias multiresistentes. E esse mesmo paciente pode vir a morrer por uma infecção gravíssima por uma bactéria multiresistente selecionada por você. Porque você usou um antibiótico na pressa, num momento que ainda não era necessário. O que a gente faz então com o tutor? A gente explica para ele. E a gente diz, ó, assim que fizer a manifestação clínica, você me traz. Patrícia, eu tenho medo. Calma, calma, deixa eu te passar a minha experiência. Eu tenho vários pacientes, inclusive com doenças crônicas, inclusive idosos, que eu simplesmente acompanho. E não tem nada. Anos de bacteriúria, anos de leucocitúria. E nunca fizeram sinal de infecção. E não tiveram velocidade de doença adiantada. E nunca tiveram problemas mais graves. Então, atenção! Não use antibiótico sem necessidade. Nossa, você é maluca, eu não sei se eu tô preparado. Eu não sei se eu tenho essa coragem que você está falando. Calma, você está respaldado pela ciência, não é pela Patrícia. Existe diretriz publicada e não é recente. O que eu quero dizer com isso? Faz um tempão que a gente está dizendo isso. Não é para ficar usando antibiótico de forma indiscriminada. Há sim um respaldo de ciência. E a gente tem que aprender, primeiro, a nos convencer, segundo, a internalizar, para ganhar segurança, para conseguir convencer o outro. Então, reflete, lê o guia, e aí você vai ganhar força de convencimento, certo? Cilindros. Adoro isso aqui. Quero muito que vocês prestem atenção nesse momento. E gosto de fazer uma brincadeira que é para memorizar. Dá uma olhada nisso aqui. O que esse cilindro parece? Sem pudor, pode falar. Não quer falar em voz alta? Pensa aí. Olha só. Não parece um cocôzão isso aqui? Olha que bosta. O que é isso aqui, gente? É uma bosta. Quando aparecer um cilindro, quer dizer que deu merda no rim. Grava isso na tua cabeça. Apareceu o cilindro, deu merda. É isso que eu quero que vocês pensem. Por que isso aqui é um problema, gente? Porque célula renal está descamando, se agregando e saindo pela urina. E eu disse para vocês agora há pouquinho que célula renal não fica descamando. Então, se há descamação intensa de célula, o rim está morrendo.
Entenderam? É por isso que, viu o cilindro? Deu merda, certo? Olha só, como é que o cilindro se forma? O cilindro é, na verdade, o agregado dessas células tubulares aqui, que estão, neste momento, agora, sendo agredidas por toxina, ou por um agente infeccioso, ou por uma redução de perfusão renal, ou tudo junto e misturado. Quando essas células elas são agredidas, elas morrem. Só que, lembra que o túbulo é um tubinho? É igual um canudinho fechado? Essas células não têm para onde ir. Elas só têm um caminho, que é a luz do túbulo. E essas células aqui, que morreram agredidas pela toxina, pelo agente infeccioso ou pela hipóxia, essas células vão se juntar com proteínas inflamatórias e formar um agregado chamado cilindro. Esse cilindro aqui, ele pode obstruir o túbulo. E se ele formar um tampão, um êmbolo aqui, esse néfron não vai produzir urina. Só que se isso acontecer em 100 mil, em 200 mil, em 300 mil néfrons, porque todos estão sendo agredidos ao mesmo tempo, você tem um paciente em oligúria. E se isso acontecer na maciça maioria, você tem um paciente em anúria. Como é que a gente desobstrui? Vocês entendem que isso aqui é uma obstrução mecânica de milhares de túbulos? Olha que difícil que é a gente tirar uma estrutura mecanicamente daqui. Qual é a única arma que a gente tem? Um diurético, que vai aumentar a quantidade de filtrado, tentar empurrar mecanicamente por volume de água, por volume de filtrado, esse cilindro que está aqui. É por isso que é tão difícil reverter uma oligúria e uma anúria. É por isso que é tão fácil perder um paciente em oligúria e anúria. Então, isto aqui, gente, cilindro, significa injúria renal aguda, pode ser sobre uma doença renal crônica. Mas é uma injúria aguda, existe causa presente agora. E você tem obrigação de buscar essa causa. E a segunda possibilidade, se esse cilindro aqui está provocando uma lesão agora, dependendo do aspecto dele, isso traz para a gente um valor prognóstico. Ou seja, se ele tiver células de aspecto degenerado, como cilindros sérios, então já existe dificuldade na saída, já existe diminuição de fluxo, então este paciente já está se encaminhando para oligúria e anúria, o prognóstico é pior. Entenderam? Então, ver cilindros é absolutamente importante. E são essas estruturas aqui que, ao serem chacoalhadas pelo motoboy, se desestruturam. Que num pH alcalino se dissolvem. Que numa amostra de espera se dissolvem. Então, o valor de analisar a amostra agora, in-house, aumenta ainda mais. Existem vários tipos de cilindro, dependendo das células que estão ali. Hialino, granuloso, epitelial, graxo ou sério, hemático, leucocitário. Cada um deles tem um significado. E cada um deles pode te induzir, ou te levar, ou te conduzir a uma causa diagnóstica. Então, é muito importante que, ao ver um cilindro, a gente identifique qual é o tipo para nos orientar ao diagnóstico de causa mais precisamente. E os cristais? Os cristais, eles se formam dentro do corpo do paciente em algumas condições. Depende do pH,
precisa ter um tempo de urina parada dentro da bexiga, precisa ter excesso de mineral que vem ou da dieta ou de uma doença de base, e precisa ter uma urina concentrada. Então, pouca água, muito mineral, para que esses minerais se encontrem, se agreguem, precipitem e sejam encontrados na amostra. E muitas vezes levem ao desenvolvimento de cálculos. Mas lembrem que numa urina refrigerada, eu posso ter, ou uma urina que fica muito tempo na espera, eu posso ter a formação de cristal como um artefato. Então, para aumentar o valor diagnóstico da cristalúria, o ideal é analisar a amostra fresca. Esse tempo de agregação, excesso de mineral e pouca água é a tríade da formação do cálculo. E o que eu quero dizer com isso? Mudar dieta não é e não pode ser a única medida terapêutica. Aumentar frequência miccional e aumentar a ingestão de água fazem parte do protocolo terapêutico. Se você ainda não faz isso, deve ser por isso que o teu sucesso anda meia boca. Lembre-se, cristal não é cálculo. Cristal quer dizer que a água estava parada dentro da bexiga faz um tempo. O que eu tenho que fazer com isso, Patrícia? Monitorar teu paciente? Se ele tem cristal, aumenta a ingestão de água. E aumentou a ingestão de água, não deu certo? Vamos aumentar a qualidade da dieta. Vamos investigar doenças de base. Vamos dar um jeito de aumentar a frequência miccional. Muitas vezes, controlando a cristalúria, eu não evoluo para o desenvolvimento de litíases. Não apavorem tutores dizendo que cristal é cálculo, porque não é. E muitas vezes eu pego o tutor vindo desesperado porque tem cristal. E tudo que precisava era, para um gato, colocar dieta úmida no manejo. Calma. Aumento da frequência miccional, aumento da ingestão de água. E muitas vezes o manejo dietético já são suficientes. Vamos proteger esses pacientes antes que eles desenvolvam a litíase. O pH favorece o desenvolvimento de alguns cristais. Lembrando que no pH alcalino, principalmente o fosfato magnesiano amoníaco, no cão, tem direta relação com infecção por bactérias fermentadoras. No gato, nem sempre. No gato, a investigação deve ser mais criteriosa. Mas não é só fosfato magnesiano amoníaco que se forma em pH alcalino. É o mais frequente, mas não é o único. Estruvita, oxalato de cálcio dihidratado, monohidratado. Quando aparecer a imagem no CDView, eles serão identificados pelo nome. E você terá acesso à literatura dizendo a importância de cada um deles. Patrícia, cada um deles pode ter uma interpretação diferente. Sim, sem dúvida. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Que existem inúmeras enfermidades que levam à cristalúria e que são muitas vezes mais importantes do que as trocas dietéticas. Lembrem-se vocês que muitos dos tutores que trazem os pacientes até nós e investem em exames não são tutores que dão dietas excelentes para os seus animais. Esses animais já comem dietas de altíssima qualidade. Nós comemos porcaria, os nossos pacientes recebem dietas super balanceadas. Então é mais provável que um paciente que coma uma dieta balanceada tenha uma doença de base do que o problema seja efetivamente a ração. Ah, então você está dizendo que não precisa trocar a ração? Não! As dietas terapêuticas ajudam, auxiliam muito, mas elas não podem ser usadas para o resto da vida. Elas têm que ser pontuais enquanto o problema está em investigação e resolução. Então, investiguem endocrinopatias, doenças inflamatórias intestinais, porque sim, essas doenças crônicas em outros locais é que podem, inclusive as renais, podem aumentar a excreção urinária de minerais, certo? Endocrinopatias,
doenças renais, doenças intestinais, doenças orais, doenças respiratórias. Existem uma infinidade de causas para o aumento da excreção de minerais na urina. O biurato de amônio é um tipo de cristal que a gente não gosta de pegar. Mas quando a gente pega, ele fecha o diagnóstico. Porque o biurato de amônio, ele só aparece quando existe uma enfermidade ou um comprometimento hepático grave. Então, ou esse paciente, ele é um hepatopata severíssimo, insuficiência hepática aguda grave ou cirrótico, ou esse paciente tem um desvio portosistêmico, um shunt portosistêmico, e que esse fígado está impossibilitado de executar as suas funções normais. Então, esse paciente aqui que aparece biurato de amônio é o paciente que deve ser conduzido em parceria com o gastro para a investigação das doenças hepáticas, sobretudo o shunt portosistêmico. Pessoal, encerramos aqui a análise do sedimento urinário, a nossa quarta aula, e a gente ainda se vê num último capítulo, em que eu vou recapitular com vocês algumas informações importantes e deixar, na verdade, ou espero deixar, algumas dicas preciosas de como e o que fazer na prática. Até lá!